Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Tá começando mais um Saúde em Conexão para você. Hoje aqui, como sempre, a minha parceira Maiara, né, Maiara? Isso aí. Estávamos aqui nos bastidores, conversando, trocando uma ideia. Já apresento para você a nossa convidada de hoje. Já te agradeço por estar aqui. Olha, já deixa o seu like, já compartilha com os amigos esse episódio que tá assim, eu acho que vai gerar polêmica. Eu acho. É um episódio que vai falar da segunda bebida mais amada do mundo. Do mundo, exatamente. Então, acho que vai gerar polêmica. Gente, nós vamos falar aqui sobre uma bebidinha que está na mesa de todo e qualquer brasileiro. 9 a cada 10 brasileiros consomem essa bebida diariamente. E eu sei que você é uma apaixonada por ele, né? Eu amo café. Amo café de todas as formas. Torras diferentes. Substâncias, nuances de cacau, laranja, tem muita coisa boa aí. Gente, eu também sou uma apaixonada por café, tava conversando aqui, não sei se é minha primeira pergunta, eu vou levar uma bronca da Nutri. Quem tá aqui hoje para conversar com a gente é a Nutri Raquel Loturco. Tudo bom, Raquel? Tudo! Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente, mais uma vez pelo convite. Ah, imagina. Você foi muito requisitada nos comentários, falaram, a gente quer um episódio com a Raquel. Exatamente. A gente quer ouvir mais a Raquel. Nossa, muito feliz com isso. Aliás, olha, já deixa nos comentários aqui temas que vocês gostariam que a gente conversasse aqui, porque vocês que ajudam a construir aqui essa comunidade do Saúde em Conexão, né? Com certeza. Então, olha, coloca aí seus comentários. Hoje eu acho que vai dar pano para manga, porque assim, a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu confidenciei aqui para Nutri que eu sou apaixonada em café, né? Se deixar, eu tomo até a noite. Mas e aí, Raquel? Café, vilão ou mocinho para nossa saúde? Depende. Foi a primeira coisa que eu respondi pra você. Depende do horário que você toma e com o que você toma. Então, a pessoa que tem o hábito de tomar café o dia todo, até a noite, já é ruim. Uhum. Mas agora, se você toma durante o dia para praticar uma atividade física, usar a cafeína que tem presente ali, aí ele é super mocinho. Uhum. Se eu tomar o café puro, que eu já falei, que você disse que já tô em vantagem então, tá, né? Mas eu tenho que melhorar meus hábitos, não posso tomar até tarde, mas eu tomo café puro, sem açúcar. Já é um bom sinal. Claro, é um bom sinal. Porque primeiro, a Maiara vai concordar comigo, que você vai estar provando a bebida, o sabor do café realmente. Não vai estar com aquele dulçor extremo, né, de adição de açúcar. Então, você não tá mascarando o seu paladar. E, claro, as calorias, né? Porque o cafezinho em si, uma xícara de 200 ml, ela vai ter nem 6 calorias. É praticamente nada de calórico. Agora, se você adiciona o açúcar, isso aí já sobe. E a pessoa que não consegue tomar sem açúcar ou sem adoçante, tem alguma recomendação, uma dose mínima ali de açúcar? Ou que dica que poderia ser dada para a pessoa que, de repente, tenha vontade de tomar? Porque, realmente, depois que você para de tomar sem açúcar, você percebe a diferença e sente mais prazer em tomar o café. Sente. Né? E você vê que com açúcar ele fica realmente, assim, difícil, né, de ingerir. Mas tem aqueles que são apaixonados por um café docinho, né? Tem como, de repente, estabelecer um consumo aí diário de açúcar, dicas para que a gente possa deixar o açúcar um pouquinho de lado? Tá, primeiro que a gente até conversou, acho que um pouquinho sobre isso no outro podcast, mas vamos reforçar a dica. Como é que você diminui o açúcar do café? Então, para a pessoa que quer realmente sentir o sabor da bebida e apreciar ele, então vamos lá, você adoça com duas, vamos pensar uma caneca dessa, 2 colheres de sopa, que é bastante de açúcar. Então você faz a primeira semana com 1,5 colheres. Faça por 2 semanas, o seu paladar vai se adaptar àquela quantidade reduzida de açúcar. Para a próxima semana, as próximas 2 semanas, você diminui mais um pouco. E aí você vai fazendo isso, o seu paladar adaptou, você diminui mais um pouco. Aí você vai se acostumando com o sabor mais da bebida do que do açúcar. Certo. E aí você consegue eliminar de vez o açúcar. Mas pensando em quantidade de açúcar por dia, para você adoçar uma caneca dessa daqui, 1 colher de sobremesa. Entendi. Até um açúcar mascavo pode ser também, que ele tem um pouquinho mais de nutrientes, um pouquinho mais de substâncias
benéficas para o corpo em relação ao açúcar cristal. Certo. O demerara, ele acaba sendo um açúcar também que poderia entrar nessa situação? É intermediário. A gente tem, vamos pensar, o açúcar mascavo, o demerara e o cristal. Então, são processos. Quanto mais branquinho, mais processo ele passou de refinamento para chegar até o estágio final do consumidor. Certo. Mais saudável, então, seria a gente consumir o mascavo. Seria o mascavo. Mas mascavo. vamos pensar assim, ele tem melhores nutrientes melhores para o corpo, mas a quantidade que a gente tem que ingerir desse açúcar continua sendo pequena, tá? Não é que você pode usar mais dele, porque ele tem mais nutrientes. Continua sendo pequeno a quantidade. E o adoçante? Tem gente que acaba substituindo o açúcar pelo adoçante, né? Aqueles de gotinha, Sim, né? vamos priorizar sempre adoçante natural. Né? Por exemplo, um eritritol, estévia, e evitar os adoçantes artificiais, porque a gente tem estudos já hoje que não chegou a comprovar ainda pra gente, né? Porque pra ciência, pra você comprovar alguma coisa, levam anos e anos. Mas grandes indícios de que uma dose exagerada de adoçante, ela pode causar, assim, até câncer, vamos pensar. Mas aí, pausa aqui também, né, para eu explicar o que são essas grandes quantidades de adoçante. É você ingerir, vamos pensar numa Coca-Cola zero, você tomar meio litro de Coca-Cola zero todos os dias. Ali tem muito adoçante, então é uma quantidade exacerbada. Mas no café, você colocar 3, 4 gotinhas, você não vai desenvolver o câncer, não vai ficar doente por conta disso. Entendi. Entendeu? Então, sempre moderação. Sob moderação, né? Até porque ele adoça muito mais do que o açúcar. O poder de dulçor dele é extremamente mais alto do que o açúcar. A gente está falando aqui em situações de açúcar, né, de adoçante, aproveitando então esse gancho aqui. Gente, a Maiara participou de um campeonato TNT, né, Maiara? E ela foi campeã do latte art, que são aquelas imagens lindas que são criadas nas xícaras, né? O quanto que é benéfico tomar ali o cafezinho com leite, com creme, com chantilly nutri. Ai, Com chantilly nunca. Com leitinho. Quantas calorias tem um café sem açúcar? Sem açúcar, mas uma caneca dessa aqui de 200 ml, 6 calorias. 6 calorias. Sem açúcar. Se eu já colocar uma colherzinha de sobremesa, vai para quanto? Vamos pensar uma colher que tenha 10 gramas de açúcar, sobe aí para 20 calorias, 10 calorias, né, perdão. Aí se eu 10 colocar gramas, 10 leite... calorias, é praticamente leite. 100% calórico, né, 100% de açúcar ali, de carboidrato. E é benéfico, o leite ajuda ali a equilibrar os efeitos da cafeína, né? Além de calórico, ele dá uma quebradinha ali na cafeína. Olha, ele vai, não em relação à cafeína, mas vamos pensar o café para quem tem problema de gastrite. Você tomar esse café puro, ele vai atacar o estômago, você vai sentir aquela queimação. Então, você tomar ele com alguma coisa, vai abrandar aquilo ali, não vai cair direto no seu estômago vazio e te causar um mal-estar. Então, ele ajuda nessa questão. Agora, com relação à cafeína, o que você tomou de cafeína, ela vai para sua corrente sanguínea e para o cérebro, para os neurônios. Agora, até voltando na questão de dica, eu vou trazer dicas que eu fiz comigo mesma. Em 2017, eu tirei o açúcar do café. E eu era aquelas pessoas que falavam, nunca que eu vou tomar café sem açúcar. Falei assim, jamais, né? E eu fiz isso dos 15 dias, e é muito real. Então, foram 15 dias, no 15º eu já não fazia mais careta. Só que aí eu comecei a estudar e aprender sobre o café, porque quem põe açúcar não gosta do café, gosta do açúcar. Só que o que acontece? A maioria das marcas tradicionais famosas que a gente vê em mercado, o que acontece? Eles pegam, colocam tudo dentro do café, a folha... Tudo que vai caindo, isso, não tem essa seleção. Aí o que acontece? Eles vão levar pra torra. Essa torra tem que queimar o café. Por quê? Tem que queimar os galinhos, as folhinhas, as sujeirinhas. E aí eles ensacam e vendem pra gente. Então, é moidinho. Então, a maioria das marcas são assim. Então, uma dica, que tem marcas no mercado que são 100% arábicos. Então, quando você vê 100% arábico... é que esse grão, ele é realmente puro. Ele não teve
todas essas impurezas que fizeram com que tivesse que ter uma torra muito forte e esse café ficar muito amargo. Porque o amargo que a gente sente do café, que tem café que não dá pra tomar sem açúcar. Sim. De tão amargo que é. É queimado, porque né? ele foi queimado. E, no entanto, que a cor do café mesmo, a curiosidade, é marrom, não é preto. Então, o que a gente fala, é um chafé. É o chafé que é o certo. Olha, a tá cor vendo? é o marrom. Uma das formas de você ver se aquele grão, se aquele café é bom, é um café ficar marrom e não preto. Acontece muito isso na indústria. Você tem pela legislação, você tem um limite desse tipo que a gente chama de sujidades, que pode ter no café, no grão, ou até numa farinha, por exemplo, outros alimentos. Você tem ali um limite que você pode conter ali. Mas aí a indústria também usa isso para você poder ganhar em cima, né? Você tá dando folhinha, galhos, torrados pra pessoa tomar ao invés da bebida. E o café bom mesmo, o puro vai para fora. Vai para fora. E aí, quando vem aqui pro Brasil, quando tá no supermercado, o mesmo café, ele sai como um gourmet mais especial. Que, na verdade, deveria ser a bebida tradicional. Tradicional. Ô, Raquel, e por que a gente usa o café normalmente, né? De manhã, para acordar? Realmente o café, ele dá essa energia, ele é esse estimulante todo no nosso corpo, né? A gente estava conversando aqui em reservado sobre o ciclo aí da cafeína no organismo, né? Você poderia explicar por que a gente se sente tão revigorado depois de uma xícara de café? Posso. Vou dar uma explicação um pouquinho técnica para vocês entenderem como é que funciona. Quando a gente trabalha, quando você está se exercitando, até mesmo pensar, o fato da gente estar aqui conversando, você está gastando energia, está fazendo o seu corpo gastar energia. E o produto dessa energia, o que sobra dela, a gente chama de adenosina. Essa substância, então, ao longo do dia, você está trabalhando e está produzindo bastante adenosina. Aquilo ali vai se acumulando no seu corpo, que vai te produzir uma sensação de relaxamento, de sono, de descanso. Que é natural no final do dia para você ir dormir. Certo. Quando você toma a cafeína, ela entra no lugar da adenosina. É como se elas competissem pela mesma fechadura para elas entrarem. Só que a cafeína sempre ganha. Então ela entra no lugar e impede que a adenosina entre e dê essa sensação no corpo de relaxamento. E aí o que a cafeína faz? Te deixa nesse estado de alerta, com um pouco mais de foco, com mais energia. Aí a questão da energia para atividade física, ela trabalha em outras funções no corpo. Ela inibe a sensação de dor. Então, quando você está fazendo uma atividade física, vamos pensar que você consegue fazer um esforço por 1 hora. Quando você toma cafeína, isso aumenta em 10 minutos, 1h10, um esforço máximo. Ou um tiro curto de 1 minuto, você vai para 1 minuto e 10. Entendi. Então, ela também age ali nesse sistema de dor. Ela também age no nosso músculo. Nas fibras, a gente tem as fibras musculares que estão fazendo contração muscular. Ela ajuda na questão do cálcio, como se ela carregasse mais cálcio para ali, que é o responsável por essa contração. É como se ela aí o cálcio vai dar a mão para essas fibras e vai puxar, vai fazer essa contração com mais velocidade. O que é importante para um esporte, por exemplo, como luta, que você precisa de ter essa contração mais rápida, força, por exemplo, na academia. Certo. Então, ela trabalha em vários lugares do nosso corpo. Teria um horário correto para a gente ingerir o café ou usar a cafeína mesmo para prática esportiva ou para a gente no dia a dia, né? O que seria o ideal para tomar o café? A gente estava conversando aqui, Mayara dando umas dicas aqui. De como tomar. De como tomar, o horário correto de tomar, porque eu não sei, tem gente aqui nos bastidores, que tiver café, a gente toma o dia inteiro, né, Ronaldo? Né? Existe um horário, um padrão certo aí para o nosso cérebro, né, para o nosso corpo entender, olha, que deu, né, quais os efeitos se eu tomar café, por exemplo, trabalhando até na SSG até 9 horas da noite, tomando um golinho de café. Até que horas que vai durar esse efeito? Pensa toda essa explicação que eu acabei de dar. A cafeína, ela vai ter um pico de ação para te dar toda essa disposição, esse gás, a partir de 30 minutos a 45, 1 hora é o pico. Aí ele começa a cair. Mas ela ainda fica no seu organismo. A meia-vida dela é de 4 a 6 horas. Então, se você tomar até 4 horas da tarde, 10 horas da noite, ela ainda vai estar ali. Aí a gente tem que pensar também de organismo para organismo. Tem pessoas que têm uma tolerância um pouco maior. Então,
Por isso tem essa variação, né? Mas vamos pensar que 10 horas da noite é o horário que você tinha que estar deitado na cama. Então, ela ainda vai estar ali, você não vai conseguir pegar no sono profundo, porque a adenosina, novamente, não conseguiu ser ativada e fazer ali o seu trabalho. Então, o ideal é você não tomar em até 6 horas antes do horário de repouso, de você dormir, de descanso. E aí, para atividade física, aí a gente toma a cafeína, né? Até uma dica aqui boa. O café, a gente não sabe dizer especificamente, depende da torra, depende do grão, quanto de cafeína tem ali. Então, bebidas, por exemplo, gaseificadas, né? Os refrigerantes vão ter 45, 50 miligramas de cafeína. Um café expresso duplo pode ter mais de 100. Então, para atividade física, o legal é você saber quanto você está tomando. Então, a gente pode calcular por quilo de peso, de 2 a 3 miligramas por quilo de peso. Então, uma pessoa de 70 quilos, a dose inicial segura de 210 miligramas. Então, tomar a cafeína isolada. Entendi. Porque aí você sabe quanto você está tomando e que ela vai realmente fazer o efeito desejado. Isso daí é em cápsula. Em cápsula. Em cápsula. Aí a gente manda manipular. A Raquel é nutricionista esportiva também, não é, Raquel? Sou nutricionista esportiva. Mas, Raquel, passa aí orientação para quem, de repente, quer introduzir a cafeína, que não pode sair comprando na farmácia. Tem que ter orientação da Nutri, né? Tem que ter orientação. Tem que ter orientação porque a gente tem que observar toda a sua rotina, horário de atividade física também, isso importa. O esporte, se você é um atleta de endurance, né, uma pessoa que pratica o esporte com mais intensidade. Aí a gente também não precisa usar todos os dias a cafeína, você pode usar para treinos mais intensos. Então, ela vai, para ela te proporcionar aquele ganho a mais, sabe? Aquele extra. Entendi. E aí, toda a competição você usa a cafeína. Aí, isso é legal de você usar. Entendi. Porque ela vai dar esse up a mais. Entendi. E, gente, eu fico pensando, né? Será que a gente consegue se viciar em cafeína, doutora? Ai, não é vício, mas você cria uma tolerância aos efeitos dela. E aí você precisa tomar mais para poder sentir mais daquele efeito. Entendi. Aí, então, se você corta de uma vez, você acaba sentindo dor de cabeça, aquele cansaço extremo. Então, você precisa tomar mais café para poder, não sentir não ter esses sintomas. Entendi. Então, o legal é se você quer parar de tomar. No seu caso, por exemplo, me falou que toma até a noite. Então, né? Vai aos poucos, vai diminuindo para você não sentir de uma vez. Porque se você tomar até 3 horas da tarde, com as 5 horas você já vai estar assim, frenética, porque você está sentindo os efeitos negativos. E aí ele pode causar também um pouquinho de ansiedade na gente, ele gera por deixar a gente com esse foco, né, com essa energia, né? Quem tem predisposição para ansiedade, aí ela pode causar um ataque cardíaco, pode causar essa inquietação, esse desconforto. Então, para pessoas predispostas, é bom evitar uma grande quantidade de café. Então, se limite a 1 xícara de 200 ml. Isso por dia? Por dia. Ah, mas é muito pouco, né? Não, dá pra ser. Fica tranquila que dá pra regular isso aí. Já falei que ia ser polêmico. Ah, querendo cortar meu café. Mas é muito engraçado, porque assim, eu sempre falei que o café não atrapalha o meu sono. Posso tomar 10 horas da noite que eu vou dormir, que graças a Deus tenho um sono muito bom. Só que o que acontece? Eu tenho uma mente muito acelerada. Muito acelerada, muito. Então, o fato de tomar, por exemplo, café à tarde, por exemplo, 4 horas, 5 horas, eu não percebia. Mas quando eu parei de fazer isso, que eu comecei a me dar conta. Eu ficava com a mente muito mais acelerada na hora de dormir. Então, ao invés de eu descansar, eu acordava de madrugada pensando em coisas. Entendi. Então, assim, eu não chegava a ter insônia, mas eu ficava tendo aquele sono totalmente sendo parado por conta de algum pensamento, alguma coisa que eu tinha que fazer, mesmo tendo anotado no dia anterior, que eu tinha que fazer só no outro dia, mas seu cérebro, ele vai acordando você. Ele não dorme. Ele não né? dorme. E quando você toma cafeína, aí que fica mais acelerado. Então, às vezes a gente acha que não tem. O café não me atrapalha. E, na verdade, atrapalha. Então, quando eu parei de tomar o café aí depois de certo horário, já deu uma boa melhorada.
Até aproveitando o gancho do que ela comentou, tem uma dica para quem não tem um sono muito bom, não teve um sono uma noite anterior de qualidade, o que é que você faz? Você tem essa mesma adenosina ali acumulada ainda no seu cérebro, porque ela não gastou. Então, quando você acorda, você espera de 1h, 1h20 mais ou menos, antes de tomar a sua primeira xícara de café. Porque aí vai dar tempo do seu corpo gastar isso e te deixar alerta, senão ele vai acumular mais ainda. E aí, mais sono sem qualidade. Entendi. Nossa, interessante. E o fato da gente não conseguir fazer esse repouso, né, esse sono, depois que você diminuiu, você conseguiu... Consegui, bem melhor. É claro que assim, são dias e dias, né, gente? Porque tudo depende da rotina, do que acontece dentro da empresa, dos problemas da vida. Então, tem noite que, independente de tomar ou não tomar o café, eu vou acordar, eu vou ter a mente mais acelerada e tudo mais. Só que, na maioria dos dias, que são dias, vamos dizer, típicos, não tenho o que reclamar. Então, podemos dizer que o café à noite, ele não atrapalharia o sono? Ou acaba interferindo? Ele interfere, ele vai interferir, porque às vezes a pessoa pode dormir, mas não vai ter um sono de qualidade. Ela não vai pegar no sono profundo, não vai relaxar, e aí você vai acordar cansado, se sentindo, sabe, desgastado. Você não teve uma boa noite de sono quando você acorda de manhã e fala, bom dia, sabe? Não vai ter essa sensação. Querendo ou não, você deitou e dormiu, mas você pode não ter esse sono profundo, não pegar no sono profundo. Entendi. E isso atrapalha, a gente tem, à noite, tem um pico, mais ou menos umas 11 horas da noite, de produção de hormônios para relaxar novamente, para reconstrução celular, relaxamento muscular, construção do músculo. Então, tudo isso acontece à noite. Você precisa ter esse sono de qualidade. Por isso que o café, bebidas, né, com cafeína, à noite não são interessantes. Entendi. A Nutri estava me dando uma dica aqui para eu poder, à tarde, parar de tomar o café e substituir por um chazinho de camomila. Isso. Dá essa dica pra gente, Nutri. Se alguém que toma o café... Normalmente, quem acaba fazendo uso de cigarro, acaba tomando seu cafezinho junto, né? Sim. E aí você tem ali o café e o cigarro que andam juntos. Que é uma bomba. Que andam juntos. Então, assim, né? Que a gente pode fazer para ir substituindo o café assim, ao decorrer do dia, para a gente chegar justamente nesse horário de produção de hormônio, estar mais relaxado e conseguir ter noites de paz, como vocês duas estão colocando. Você pode substituir. Então, vamos pensar, das 3 horas em diante, você pode continuar bebendo alguma coisa, pode beber um chá, mas um chá relaxante, de maracujá, de camomila, erva cidreira, capim-limão, e evitar as bebidas energéticas que vão ter cafeína, como o chá preto, o chá verde, o chá branco e o café em si. E o café em si. O chamate também, bom evitar? Chamate também. Tinha aqui uma perguntinha que os chás servem como hidratação para o corpo. O café também entra nessa conta? Ele entra. Acredito que ele entra. Por quê? Porque você tá bebendo água. Tem até... teve uma polêmica um tempo atrás de, o café desidrata. Ele tem um poder de desidratação, mas é mínimo. É bem irrisório aquilo ali. Então, a quantidade de água que você tá bebendo ali junto, né, na bebida, ela tá mais te hidratando do que te desidratando. Então, ajuda. Porque água, a gente conta... Tudo, né, tudo que você consome ao longo do dia. Então, água do alimento também, águas provenientes de fruta. Mas a hidratação, a gente tem que pensar principalmente na água, né? O excedente. Então, tem que vir aqueles 2 litros da água mesmo. Não adianta substituir só com café. Não pode. O principal é a água. Até porque se você pensar que você tem que beber 2 litros, 2 litros e meio, aí, uma média, uma pessoa normal... né, que não é atleta, eu digo. Tem que beber 2 litros e meio, você não pode beber tudo de café, porque aí você vai ter, você pode ter até um taquicardia, pelo excesso. Falando em taquicardia, né, quem aí tem já a predisposição para ter ansiedade, que é acelerado,
Quais os riscos do café para o coração? Realmente ele traz algum perigo para o café, né? Para o coração, ter taquicardia, sentir mais acelerado? O que pode acontecer? Quais os riscos? Esses sintomas que você relatou agora, esse taquicardia, essa aceleração, essa palpitação, para quem tem predisposição. Mas como ele funciona também naquela questão da contração muscular que eu expliquei, na questão do cálcio, ali a musculatura do coração, ela tem músculo, né? Então vai contrair, vai bombear mais oxigênio pro corpo. Então, na verdade, ele é bom. Entendi. Na medida. Na medida. Na medida, não passe de 200, 300 ml de café. De café por dia. Por dia. Isso. Por isso até, no caso de alguém que vai fazer essa prática esportiva, ter orientação do Nutri, né? Para poder realmente saber quanto tomar, porque às vezes pode estar consumindo até o café, o líquido, e depois a cafeína isolada. Né? Pode consumir os dois. Você pode tomar tanto o café quanto a cafeína. Mas aí, para a prática de esporte, como a gente precisa saber exatamente o que você está dando pro paciente ali, pro atleta, para você saber quais os benefícios que ele vai ter, a gente tem que mensurar isso. Então, por isso que é bom a gente dar a cafeína isolada, manipulada, porque aí eu sei quanto eu tô dando, e aí se ele tiver algum efeito, ele pode até, de repente, ter cãibra, vamos pensar. Tem atletas que podem ter efeitos não tão bons assim. E aí a gente já sabe qual foi a dosagem. Entendi. Se você usa só o café, eu não tenho como mensurar isso. Então, eu não sei qual é o limite para cada pessoa. Por isso que a gente tem que avaliar o indivíduo sempre. Entendi. Que é um treinamento, uma situação individualizada e personalizada de cada um. Totalmente. Totalmente, né? Que é bom para um, não é bom para todo mundo, não. né? Até porque existem pessoas que tem um nível de tolerância, assim, são raras, que não causam efeito nenhum, que você pode tomar 400 miligramas de cafeína e a pessoa não vai sentir nada, mas é muito raro. Isso é decorrente do quê? Essa tolerância que o indivíduo desenvolveu? Eu li alguns estudos para ver se eu encontrava resposta e nenhum me deu uma resposta. Ainda não tem um senso, assim, do que é que acontece com esse indivíduo. Pode ser aquela chave fechadura, porque ela vamos pensar, ela é muito mais complexa do que um negocinho, um Tetris ali que você encaixa. Então, pode ser que esse receptor da pessoa, ela seja bem diferenciada e a cafeína não consiga se encaixar ali totalmente. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu acho que é importante a gente lembrar sobre a questão de quantidades que gestantes não podem consumir o café. Sim. Né? É, assim, muito raro e tem que ser consultado com o médico. Tem que ser consultado com o médico, porque a gestante, ela metaboliza mais lentamente. Ou seja, aquelas 6 horas para ela já não vale. O café, a cafeína vai ficar mais tempo ali no organismo da grávida. Então, isso pode afetar o bebê, pode passar pela placenta. E o bebê, os órgãos dele, ele não está preparado ainda para receber aquilo e metabolizar. Então, a gente não aconselho. Se a grávida quiser consultar o médico, mas também no máximo ali 150 ml, 200 de café também. Certo. Por dia. E no caso do café descafeinado, seria uma solução para a gestante? Caso ela não queira abrir mão do cafezinho? Ajuda, não ajuda? Ajuda, porque ele não tem cafeína, né? Aí a gente tem que cuidar Tem alguns cafés que eles usam produtos químicos, né? Pra você poder tirar a cafeína dali. Então, tem que ver o grau de toxicidade disso também. Mas, de maneira geral, se a pessoa não quer tirar, ela pode sim tomar o café descafeinado, porque não tem cafeína. Entendi. Só que, nesse sentido, é bom sempre ver o rótulo, porque tem café que é descafeinado, mas tem. Assim como a cerveja. Tem a cerveja 0 álcool, mas várias ainda tem Na porção, ela tem percentual ali, então tem que prestar muita atenção. E tem coisas que não valem o risco. Pelo menos eu acho. Não, eu acho que não, né? Você tá ali gerando uma vida, né? Eu acho que... São 9 meses, são né? 9 meses, Você vai né? abrir mão de uma coisa tão pequena para uma né? vida inteira, né? Né? Acho que pode servir para mim descafeinado, né? Para eu ir largando a cafeína, né? Ele não é o mesmo sabor, eu já provei. Eu fiz parte de um estudo para testar a força durante a faculdade. E aí eu tive que ficar 30 dias. Eu e meu marido, ele participou também, de uma colega minha. A gente ficou 30 dias sem tomar o café, só o descafeinado para tomar
tomar cafeína. E dá diferença na força. Dá diferença? Dá diferença quando você toma. Gente, diminui. Não, a força aumenta. A força aumenta? A força aumenta com descafeinada. Ah, não, perdão. Desculpa. Quando me expressei errado. Eu tomei o descafeinado para limpar o organismo, tá. né? Entendi. Aí, a partir do estudo, a gente fez o teste antes de força. Quando você toma com a cafeína, aí aumenta. você tem um aumento da força. Entendi. A gente fez um alerta importante aqui, realmente gestantes, procurem as suas nutricionistas, suas ginecologistas, é importante, né? Já passa por tanta coisa, né? Nossa, uma mudança hormonal gigante. Uma mudança hormonal, né? Por mais que aí goste daquele cafezinho, porque vamos falar, Nutri, um cafezinho com bolinho gostoso, não é uma delícia? Bolinho de fubá, Bolinho de de milho. fubá. Se a Maiara me chamar para ir lá no escritório dela, sair daqui tomar um cafezinho com bolo, eu vou aceitar. Você dá a mão e vai comer. Eu vou, tem café, tem bolo. E aí, agora já piorou, né? Porque é o café e a caloria do bolo, né? Mas assim, se você... Não é todo dia que você vai comer isso. Não. Se você separar um momento ali especial para você compartilhar, vocês duas amigas, conversar, trocar uma ideia, tudo bem de você comer o bolo com café. O problema é comer o bolo inteiro. Né? Não pode o bolo inteiro. Não pode o bolo inteiro todos os dias. A gente falou aqui do que o café pode trazer ali de riscos de ansiedade, né? De fortalecer essa predisposição que a pessoa possa ter. E para quem aí, de repente, sofre com algum probleminha de estômago, uma gastrite, ele realmente acaba desenvolvendo doenças ali, uma gastrite ou algo mais? Ele não vai desenvolver a gastrite, mas ele vai atacar para quem tem. Para quem já tem uma sensibilidade no estômago, ele ataca. Então, sempre tomar junto com alguma coisa. Então, por exemplo, o leite mesmo. Você pode tomar com leite, com bolinho, com ovo, pão. Então, sempre acompanhar de alguma coisa. Porque aí ele vai ser digerido lentamente e vai ser enviado aos poucos para dentro. Não vai de uma vez cair aquele cafezão ali, entendeu? Entendi. Então, aí você não vai sentir os efeitos logo de cara. Entendi. E para quem gosta de colocar coisinhas a mais? Não sei se a Maiara é dessa, aí depois ela vai dizer pra gente. Canela, creme de leite, óleo de coco. Canela é gostoso. Canela colocar é no gostoso? café no expresso. É. Nossa, Canela. fica muito bom. Canela eu acho que é termogênico, né, Nutri? A canela também é um estimulante, ela é boa, pode usar a canela. Isso daí é só moda ou realmente potencializa a cafeína? Ou é só para dar aquele saborzinho? É pra dar sabor. Dar sabor. A questão do óleo de coco, né, teve uns anos atrás que era muita moda, agora tá o TCM ali especificamente, que é pra quê? Você dar energia pro corpo através da gordura, através de lipídio, pra você reduzir, né, a dieta cetogênica, reduzir ali a ingestão de carboidrato. Mas vamos pensar que o óleo de coco, ele é uma gordura saturada, então você vai estar ingerindo uma gordura ruim, em maior quantidade. Então, a gente pode pensar, por exemplo, num azeite, que é muito melhor, se você quer ingerir. Vamos pensar no pão, ao invés de você passar o requeijão, você pode passar azeite. Não tem problema você pegar uma colher de sobremesa ali e passar no lugar do requeijão, do maionese mesmo, porque é uma gordura boa. Então, não tem necessidade, tem tantas outras coisas que a gente pode comer do que colocar o óleo de coco no café. A gente, particularmente, eu sempre achei, assim, terrível a pessoa Você já tomar café tomou? com óleo. Não. Não? Eu fiquei imaginando aquela sensação daquele sebo vindo na boca junto com o café. Ó, eu Fala, já "Ai, tomei. gente, eu não já dou tomei. conta." Não, eu não achava ruim. É até gostoso, porque o óleo de coco, ele dá Ele é um doce. docinho, sabe? Mas aí, depois que eu me formei, que eu estudei, aí eu vi e falei, isso aqui não vale a pena. Não precisa. Agora, pra quem quer começar a tomar sem açúcar, a canela ajuda muito. Existem até cafeterias que vendem o famoso, chama Expresso Canelinha. É muito gostoso. Porque aí, geralmente, as cafeterias, claro, você escolhe uma que seja boa, né? Que aí você sabe que o café é de uma procedência boa. E aí eles colocam a canela em cima. Ele dá um sabor completamente diferente. É muito bom. É Vale a gostoso? pena experimentar.
No coado eu nunca testei, só no expresso. No cappuccino também vai, né? No Um pouquinho de cappuccino canela, também. né? Laranja, você já provou com laranja? Eu amo. Café com laranja. Existem cafés que têm notas cítricas de laranja. É muito diferente. Quando você aprende realmente a tomar café e a conhecer todas essas nuances, essas notas de cacau, que deixa o café já automaticamente mais doce. Então, tem muita coisa aí que dá pra gente explorar pra tirar o açúcar. Ô, Raquel, e a cafeína presente, a quantidade de cafeína? Aí vocês duas vão saber me dizer melhor. Presente num café lá, que eu compro no mercado. Você falou que o expresso, ele tem tantas Pode ter mais. miligramas. Daquelas cápsulas de maquininha, a quantidade concentrada de cafeína é diferente? É diferente, porque se o café tá concentrado ali, você vai ter uma quantidade maior de cafeína. Mas aí você precisa fazer um estudo daquela marca, saber o tipo de café que ela tá usando ali, para você conseguir mensurar a cafeína presente, a quantidade de cafeína presente. E geralmente essas cápsulas vêm com indicativo. Então, geralmente tem algumas bolinhas, algumas coisas assim, elas vêm pintadinhas. Então, isso aqui é a intensidade tal. Intensidade 5, 4, 10. Então, você ali já consegue também ter uma base. Se é muito forte de café ou se é mais fraco. Se a gente tivesse que fazer uma lista de prós e contras, benefícios do café, Tá. né? Não vou colocar como malefícios, né? Mas as coisas, as dificuldades do café, né? O preço. O preço é o primeiro. É verdade, o preço, né? Ai. Quais seriam os prós e os contras para a gente estar consumindo café, deixando de consumir o café? Vamos pensar nos prós primeiro. Ele vai te ajudar, ele vai te deixar com um estado de alerta, com mais foco. Ele inibe também a sensação de dor para quem pratica atividade física. Vai te deixar com mais energia, mais disposto. Então, tudo isso é ótimo. Agora, vamos pensar no lado ruim. Para quem tem aquelas predisposições já genética, né? Então, ansiedade, você pode ter taquicardia, inquietação. A gastrite mesmo, para quem tem, ele pode atacar o estômago, dar aquela queimação. O sono, que é primordial, a gente precisa ter um sono bom, então cafezinho à noite, vamos pensar, é um ponto negativo. A introdução ao café. Na abertura eu falei que o café está presente na mesa do brasileiro, né? A Mayara até falou que é a segunda bebida mais consumida no mundo. Crianças e adolescentes. Ou o pai que quer iniciar a criança, que já é errado. Qual a idade correta a introdução a um café, né? Porque se estimula tanto assim o adulto... Vamos deixar para fase adulta? Né? Porque você pensa que a criança já tem tanta energia, o adolescente já também tem muito hormônio ali produzindo, ele tá crescendo, tá descobrindo cada coisa nova ainda, né? Não tem necessidade de você tomar uma bebida pra te dar mais um gás, porque já tem de sobra, né? Então não tem necessidade. Mesmo às vezes o pai colocando ali um cafezinho com leite, é bom evitar, deixar isso para fase adulta. Vamos deixar para quando a criança crescer e ela quiser provar a bebida por prazer, igual a Mayara gosta, né? Para você entender sobre a bebida, não como alguma coisa para você abraçar ali para te acalentar, sabe? Num dia sofrido e vamos tomar um café para acordar. Ou que faça parte da introdução alimentar ali, né? Da criança e do adolescente. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, né? Existe uma melhor maneira da gente consumir café? Já foi falado de horário, quantidade... Né? Que mais de dicas aí que a gente acabou deixando passar, esquecendo aí de... Quando vamos pensar na bebida para você sentir o sabor. Então, beber pelo prazer de estar tomando aquilo ali. Então, vamos evitar o açúcar, você adicionar cremes e chantilis. É basicamente isso, não tem muito mais segredo, sabe? O segredo é que não existe segredo. E aí você tomar a bebida em um horário que te favoreça. Então, você pode fazer testes também de tolerância. Então, diminui, se você toma o dia inteiro, começa a diminuir para você ver até onde você consegue ter um sono de qualidade. Então, às vezes, até 4 horas para você, tudo bem. Né? Eu indico, normalmente, para os pacientes, de até 2h30, 3h30 no máximo. Mas tem algumas pessoas que vão ter uma tolerância maior. Então, você pode fazer esse teste também em casa, aos poucos. Certo.
E posso trazer um pouquinho de neurociência? Pode, deve. Vou compartilhar com vocês. Eu falo que a neurociência ajuda a gente em tudo, né? Inclusive a tirar o açúcar do café. Toda cor de xícara, cor do ambiente, ele aciona receptores neurais. E a gente tem uma percepção, uma ação diferente de acordo com a cor. E já foi realizada uma pesquisa onde eles colocaram o mesmo café em xícaras com cores diferentes. E as pessoas tiveram percepções diferentes em relação ao sabor. E eu já fiz isso na prática e realmente é real. Funciona. E quem me segue no Instagram, que já viu eu compartilhando também, já testou e falou, gente, realmente é verdade. Então, assim, xícaras que são coloridas nos dá a sensação de um café um pouco mais fraco. Enquanto uma xícara marrom, preta, deixa ele mais encorpado. Isso é a nossa percepção de acordo com o cérebro e na hora que você sente aquele sabor mesmo. E xícaras brancas deixam o café mais forte. Então, qual que seria uma cor ideal? Ou a transparente, porque não interfere na nossa percepção de sabor. Ou então uma xícara na cor mais clara, coloridas assim, porque aí você tem uma percepção diferente. Então, a cor da louça que a gente utiliza interfere. Isso é em sobremesa, em café, em tudo. Eu vou querer anotar isso pra usar no consultório. Pode anotar. Vou fazer esse teste. Vou te mandar o post. Nossa, pode. Eu faço todo ano praticamente. No Dia Mundial do Café eu falo, o pessoal já tá cansado de ver, mas eu continuo fazendo. Continua, que você gosta. Porque, e é realmente muito real. Já aconteceu da gente fazer o café em casa, eu falei assim, mas você colocou quanto de pó? Tá mais forte hoje. E aí você para pra prestar atenção e é uma xícara branca. Maiara, mas e aí? Mesmo ele ficando transparente, eu vou me estimular então a tomar mais ainda? Não, porque aí você tem que ter disciplina. Disciplina. Criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. Então, Ai, meu Deus, se tô levando uma são bronca, 200 misericórdia. ml, só uma xicrinha é só uma xicrinha. Eu quero voltar nessa questão dos só uma ml, xicrinha. porque é o seguinte, a gente está falando 200 ml para um adulto de qualquer faixa etária ou idosos, essa quantidade acaba diminuindo? Não, para adultos de qualquer faixa etária. Melhor idade. Aí você tem que analisar aquilo que a gente conversou sobre tolerância. Se a pessoa tiver um idoso que já tem algum problema cardíaco, como ele vai estimular também ali o coração, então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas, via de regra, não. E, nesse sentido, geralmente são os idosos que gostam muito de um café docinho. Porque eles já vêm de uma cultura de muito açúcar no café. Então, tem que tomar cuidado com isso. Pra mascarar o sabor, né? Mascarar o sabor queimado. Gente, em casa é uma briga. Minha sogra adora aquele café, assim, que arde, sabe? De tão queimado que tá super forte. Eu falo, gente, vocês não estão bebendo café. Não. A minha gosta do que cola a boca. De tanto açúcar que ela coloca. Chega a colar a boca. Não consigo tomar café lá. Não consigo. Minha sogra que me desculpe. A minha também, tadinha. Mas, gente, não dá. Com açúcar e muito açúcar é impossível. Eu acho que, assim, a partir do momento... Eu acho que até o final do ano, quem sabe eu lanço um desafio aqui, né? De parar de tomar. A Nutri já tá me passando dica, você também falou que o adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Sim. Colocar em prática. Colocar em prática, né? Mas já recebemos dicas também aqui de começar uma atividade física. Para não desanimar, tem que ir com o companheiro. Vou fazer um desafio para alguém que tá nos bastidores, que também ama café, de parar de tomar café junto comigo. Te dá a mão, te dá a mão, né? Fazer um teste, né? Porque realmente é uma bebida muito deliciosa. E eu tava falando pra Nutri aqui nos bastidores, pra Raquel. Às vezes você tá trabalhando lá quietinho, concentrado, tá no ar-condicionado, geladinho. Porque café quente é bom demais, né? Aí você pega um cafezinho quente, aquele aconchego, só que você não percebe que tá te estimulando. Exato, e aí você tocou num ponto importante. Que o nosso corpo, ele é muito inteligente, o cérebro também. Então, ele vai sempre se adaptar ao ambiente. Se eu tô num ambiente frio, meu corpo vai pedir bebida quente. Então, obviamente, eu vou querer tomar mais café. E se eu tô num ambiente onde ele tá mais quente, eu vou buscar o quê?
bebida gelada. Então, a gente também tem que ter... São vários aspectos que nos ajudam a controlar tudo na vida, inclusive a questão do café. Então, se eu deixo o ambiente muito frio, o meu corpo, fisiologicamente, ele vai pedir uma bebida quente porque ele precisa se aquecer. Então, regular aí, a temperatura. para regular a temperatura. Nosso corpo, ele é assim. Então, a gente também tem que prestar atenção nisso. Sim. Às vezes, pode estar tomando café porque tá muito frio o ambiente, o ar tá gelado demais. E o tempo todo você fica... buscando. Eu vou me comprometer. Quem sabe até o final do ano eu vou reduzir esse café, mas tá falando que em casa eu não tomo, é só na SSG, viu? Mas aí você fica em casa. Que ótimo! Quando você fica em casa. Só trabalha E só vai beber café. Não, olha lá, tá querendo passar pano, né? Tô querendo, não. E prestar atenção. Uma coisa que eu aprendi muito com a Raquel é: presta atenção no teu corpo. Isso vale pra comida, vale pra bebida, pra tudo. Então, assim, vai tomar um café? Tira ali 1 minutinho e aprecia o café, no seu caso. Sim. Porque aí você vai ter aquele momento relacionado a outras coisas. Você vai prestar atenção no que você está fazendo. Se você ficar ali tomando café sem nem perceber que você está tomando café, às vezes você poderia estar tomando água, por exemplo. Ah, com certeza. Só que no hábito você vai o quê? É o café. É o café. Você não tá percebendo o que você está fazendo. Exatamente. Nossa, falou tudo. Exatamente Como o isso. nosso corpo, ele fica ali condicionado a hábitos que a gente vai criando, né? Meu Deus do céu. Acho que a gente dá um trabalho para os profissionais de saúde, né? Nutricionistas. Não, mas existe, não é trabalho, não. A gente tem que ensinar, né? Não é todo mundo que sabe, não é? Você não é obrigada a saber. Isso veio da cultura. Você cresceu assim. Eu também cresci numa casa que bebia muito café. Eu não era de beber muito. Mas a partir da fase adulta, você você parece que, né, falar 30 anos, café, só quer saber de café. Mas você vai aprendendo. Eu falei da questão de adolescentes, porque eu nasci em Pato Branco, eu sou de Pato Branco. Lá de Pato Branco. E lá, a minha avó não tinha esse costume. Eu vim aprender, assim, que... as pessoas jantavam à noite, né, comendo ali um arrozinho, um feijão, aqui quando eu mudei para Londrina. Porque lá era feito o quê? Um cafezinho à noite, finalzinho do dia, 6 horas da tarde, 6 e meia. Mesona. Aquela mesona, né, tinha lá os frios, o pão, o bolo e o café. Né? E a gente era adolescente, criança... ia na onda, né? É óbvio que o tempo muda, né? A sociedade evolui e a gente tomava, né? Então, você vê que realmente, às vezes, ele é um pouco cultural, né? Sim. E a gente tem que aprender realmente com um profissional que possa nos dar dicas, né? Você também no neuromarketing. Sim. A Nutri no neurociência, né? A Nutri ajudando a dar dicas aí de saúde pra gente, porque realmente o café... eu acho que ele não é nem vilão e nem mocinho, né? Não é. Ele é vilão no horário errado e mocinho no horário certo. Tem hora pra começar e pra terminar. Exatamente. Raquel, onde que o pessoal te encontra nas suas redes sociais para te achar seu Instagram, seu perfil, te seguir? Ai, vamos lá, gente. Vocês me encontram no meu Instagram, raquelloturco.nutri. Todos os dias posto lá um pouco da minha rotina, um pouco de mim, do que eu gosto de falar, como eu sou. Então, se você se identificar, tá super convidado a ficar. Eu atendo também consultório, atendo pela SSG, consultas particulares. Estou lá no consultório da doutora Fabiana Pozobon, uma psiquiatra também que vocês conhecem, que já esteve aqui. Sim. Todos os dias, na Amado Leônia Milito, 1500. Isso mesmo. Inclusive, é a segunda vez dela. No próximo ela vai pedir música. Pode. Eu acho que a gente tem que ter um podcast aqui. Você escreve nos comentários. Aprender a ler rótulos. Eu acho. Olha, esse é legal. Esse é bom, hein? Porque eu acho que a gente tem dificuldade, engana, né? Eu achava que o Demerara era melhor que o Mascavo. Não. Aí, tá vendo? A gente tem que aprender, né? E eu acho que a gente tem que falar justamente nessas trocas que a gente faz achando que são boas. Que nem, só vou usar banha de porco porque
é mais natural para fazer a comida. Será que isso realmente é bom? Ou é melhor utilizar ali uma forma mais regradinha, um óleo vegetal, um óleo de soja, né? Em pequena quantidade. Eu acho que essas trocas que as pessoas fazem, manteiga ou margarina? Isso. Aí, trazer polêmicas. Se você quer um episódio aí sobre trocas alimentares, eu acho que é bacana colocar aqui nos comentários, porque que nem o óleo de coco. Eu lembro que teve uma fase, foi um boom, né? Foi. Óleo de coco para fazer comida, óleo de coco no café, óleo de coco para fazer o bolo, para fazer o pão. Tudo só usava de coco. E eu sou dessa época, porque eu comecei a fazer acompanhamento com um nutricionista e aí, nossa, óleo de coco, falei, vou tomar também óleo de coco no café. Não me fez mal, mas porque eu também não tomava em grande quantidade, era tudo bem calculadinho ali. Mas, né, gente, a gente pode inserir outras gorduras melhores. Com certeza. Esquecemos de abordar algo? Acho Quer que colocar não, mais alguma né? coisa, Raquel? Eu acho que a gente falou de tudo um pouco, acho que foi bem explanado tudo sobre café. Espero que ninguém odeie o café, ninguém nem me deteste por pelas coisas que eu falei. Não, café Só saber usar. Não vai, só saber usar. Gente, obrigado por ter ficado até aqui. Olha, escreve aí nos comentários o que você achou desse episódio. Deixa seu recadinho aqui para Raquel, que a gente encaminha para ela, para Maiara também, se você quiser deixar seu recadinho. E claro, né, se você quiser deixar um comentário aí sobre sugestões para novos episódios, a gente está super aberto. A gente se vê.